Bom dia a todos. Essa é uma aula de implementação do estágio probatório. Meu nome é professor Silton José Diádio, da disciplina de matemática. Eu estou usando para gravação o equipamento Educatron. E essa aqui é a turma do segundo B, do Colégio Cívico-Militar Duque de Caxias. Na aula de hoje, nós vamos abordar a aula número 16 do MCO. Então, é uma aula que nós vamos trabalhar sobre experimento aleatório. Para o encaminhamento dessa aula, vou fazer uma apresentação aqui, inicialmente, do material. Vou compartilhar a tela com vocês. Pessoal, então, de surpresa, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando eu lanço uma moeda, quais são as possibilidades de resultado na face superior da moeda? Oi? Cara ou coroa? Muito bem. Então, essa é a possibilidade de resultado, né? Quando eu lanço uma moeda, o resultado que pode aparecer na face superior é cara ou coroa. Gabriel, qual é o resultado que você aposta no lançamento dessa moeda nesse momento? Coroa? Vamos lançar? O que aconteceu? Qual foi o resultado, Gabriel? Saiu coroa, né? Na face superior. Se eu lançar agora Kennedy, qual é o resultado possível que saiu aí? Qual você aposta? Qual é a moeda? Cara, mas vou lançar. Então você aposta em cara. Quando eu lanço, você aposta em cara, qual que saiu? Coroa. Tá vendo? Então, no lançamento de uma moeda, nós sabemos os possíveis resultados, né? Conforme vocês falaram, responderam, pode sair cara ou coroa. No entanto, nós apostamos em um dos resultados, mas esse resultado é o quê? Ele é imprevisível. Portanto, que a Gabriela, ela apostou e acertou, enquanto que o Kennedy, ele apostou e acabou errando o resultado. Então, no lançamento de uma moeda, o resultado possível, ele depende do acaso. E experimentos como esse, eles são chamados de experimentos aleatórios. Então, essa é a definição e o tema principal da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar sobre experimento aleatório. Então, aqui nesse material, nós temos uma definição do que é um experimento aleatório. Então, acompanhe a leitura ali na tela. Experimento aleatório é qualquer experiência ou ensaio cujo resultado é imprevisível, por depender exclusivamente do acaso. Então, aqui nós temos duas palavras que são importantes em relação a essa definição de experimento aleatório, que é a questão do imprevisível e também depender do acaso. Nós sabemos os possíveis resultados, mas nós não sabemos qual é o resultado que sai naquele momento. Um experimento aleatório, ele apresenta três características principais. Quais seriam essas características principais? Primeiro, pode ser repetido várias vezes na mesma condição. Então, o fato que eu apresentei lá no início de lançar uma moeda, nós podemos repetir várias vezes esse mesmo experimento. O conjunto de todos os resultados possíveis é conhecido, conforme eu falei para vocês. Vocês responderam na primeira questão. Quando eu lanço uma moeda, eu sei os possíveis resultados, que é cara ou coroa. Só que não se pode prever o resultado exato. Nós sabemos que é cara ou coroa, mas nós não temos a certeza. Por isso que eu realizei 2 experimentos, a Gabriela acertou e o Keno errou, porque não tem como prever. Apenas existe uma possibilidade. Tranquilo até aqui o conceito de experimento aleatório? Então, as palavras-chave para experimento aleatório é imprevisível e acaso. E são 3 características principais. Pode ser repetido várias vezes nas mesmas condições, o conjunto dos resultados possíveis são conhecidos,
mas não consegue prever o resultado exato. Agora nós vamos para uma segunda atividade em sala de aula aqui. O que nós vamos fazer nessa atividade? Vocês terão um tempo de 3 minutos. Eu estou apresentando aqui para vocês 5 situações de experimento. E vocês irão anotar no caderno, vocês vão ler com atenção a letra A, B, C, D e E, e irão anotar no caderno se esse experimento ele é aleatório ou não aleatório. Então, vocês leem a situação e anotam no caderno se o experimento é aleatório ou não aleatório. Vou marcar, então, em torno de 3 minutos para vocês desenvolver essa atividade. Oi? Aumentar? Tá. Olha aí, agora sim, né? Então, vocês veem a situação e anotam no caderno, escrevem no caderno como experimento aleatório ou não aleatório. Doutor, como é que passou o final de semana? Não, só escrever como aleatório e escreve como aleatório ou não aleatório. Mas não vai então aleatório ou não aleatório. Qual que é a chance na disputa depois você conseguir? Essa pergunta de jogos? Foi assistindo, né? Não perdeu nada. Não tem boate. Não tem. Fomos. Fomos. Vou convidar vocês para mim. Aí assistiu na nossa categoria. Pessoal, vamos se concentrar mais um tempinho. Quase fechando o tempo, a gente vai discutir os resultados. Parece que foi inseguro. Graças a Deus. Se fosse eu ia acabar com o jogo. É especial. Não, ia fechar o cachorro. Eu disse, mas se a gente não marca com aquela minha assistência. Isso. Cássio já resolveu tudo. Cássio já não vai ser uma pessoa. Cássio já vai ser uma parte. O último foi uma vez que ele tomou. Tá tudo certo? Muito bem. Então, a maioria do pessoal já conseguiu resolver, né? A maioria dos estudantes já responderam, escreveram a resposta no caderno e agora a gente vai discutir essas questões, identificando, né, cada uma das questões como um evento aleatório ou não aleatório.
se é um experimento aleatório ou um experimento não aleatório. Então, nós temos a primeira questão ali, a letra A. Ao nível do mar, a temperatura que a água entra em ebulição. Esse experimento, ele é aleatório ou não aleatório? O que vocês responderam? Não aleatório. Por que ele é um experimento não aleatório? Nós sabemos que a ebulição da água, ela tem uma temperatura exata. Nós já conhecemos o resultado. Lembrando as aulas de física, vocês sabem qual é a temperatura que a água entra em ebulição? 100 graus Celsius. Então, como esse já é um resultado certo, 100 graus Celsius, então, ele é considerado um experimento não aleatório. Letra B. Resultado de uma loteria. Vocês responderam como aleatório ou não aleatório? Aleatório, né? Perceberam que a maioria colocou como aleatório. Sim, nós sabemos os possíveis resultados, mas nós não conseguimos prever qual é o resultado que ocorre naquele momento do sorteio. Então, ele obedece às características de um experimento aleatório. A letra C. A velocidade que uma bola atinge o chão quando solta de uma determinada altura. É um experimento aleatório ou não aleatório? Não aleatório. Por quê? Um experimento da física também, né? Nós vamos soltar a bola de uma determinada altura. Então, sabendo a altura, sabendo o tempo que ela levou para atingir o chão, e sabendo a massa da bola, por meio das fórmulas que nós temos na física, nós conseguimos calcular a velocidade que ela atinge o chão. Então, tem um resultado que é exato. Nós sabemos o resultado correto naquele momento. Então, ele é um experimento não aleatório. A letra D. Sorteio de uma ficha de uma urna. Aleatório ou não aleatório? Aleatório. Nós podemos até saber os possíveis resultados, mas não sabemos qual resultado que sai naquele momento, qual ficha que irá aparecer naquele momento. Então, é um experimento aleatório. A letra E. Uma carta foi retirada de um baralho completo. Que carta será essa? Coringa? Pode ser que seja. Mas tem como você saber o resultado correto? Não. Então, nós sabemos os possíveis resultados, conforme o que ele me falou. Pode ser o Coringa, né? Mas pode ser que saia outra carta também. Sabemos os possíveis resultados, mas não sabemos o resultado exato naquele momento. Então, é um experimento aleatório. Certo? Então, esse foi o conceito de experimento aleatório e experimento não aleatório. Por meio dessa atividade, vocês conseguiram analisar as situações e classificar. Tranquilo até aqui? Muito bem. Todos entenderam o que é um experimento aleatório e não aleatório? Então, quando eu circulei pelas carteiras, consegui perceber que a maioria acertou. São de parabéns. Obrigado. Agora nós vamos para a terceira atividade da nossa aula. Então, aqui estão as discussões postas, né? E para desenvolver essa atividade, eu vou pedir para vocês virem e conversem com o colega. Então, quem está, só vira para trás para conversar com o colega e discutir a questão. Só olha um pouquinho aqui. A questão é a seguinte. Na tirinha a seguir, os dois cavalos estão jogando par ou ímpar. Em sua opinião, por que ambos escolheram um par? É um fenômeno aleatório o resultado do jogo nessa situação? E aí que tem uma explicação na tirinha. Sabia que a pata do cavalo só tem um dedo? Isso é um dedo. Então, ele está mostrando ali a pata do cavalo como sendo um dedo. Par, eu também quero o par. Então, vocês viram e conversam com o colega e discutem. Por que os dois cavalos escolheram par e se esse experimento ele é aleatório ou não aleatório. Eu acho que está bem certinho. Tudo pessoal, o Cauã tem que juntar lá e discutir em trio. 2 minutos mais ou menos para a gente discutir essa atividade.
eles conversam. Vocês dois estudem aqui. Vocês cada um vai ver. Pessoal, então só presta atenção aqui para a gente finalizar a atividade, né? Obrigado pela participação, percebi que a maioria de vocês participou e discutiram ali, né? Então, finalizando essa atividade, quem gostaria de responder, em sua opinião, por que ambos escolheram par? É porque o cavalo não tem um dedo, né? Também, o cavalo, ele está dizendo na tirinha que o cavalo só tem um dedo, né? Então, se vai erguer um dedo e o outro vai erguer um dedo, o resultado sempre será o quê? Par. Tem como tem a possibilidade de ter um resultado ímpar nesse caso? Não. Só se um não erguer, né? Mas como os dois têm que erguer, o resultado sempre é par. Tudo bem. E a segunda questão. Esse fenômeno, ele é um fenômeno aleatório ou não aleatório? Por que é não aleatório? Ele já sabe que vai. Muito bem, Cauã. Então, o fenômeno, ele é não aleatório, conforme o Cauã respondeu, porque nós já sabemos o resultado. Sempre será par. 8. Confundiu. O Cauã é o gênio, né? Sempre confundo os dois. Mas então é isso, pessoal. Para finalizar, então, o que nós vimos na aula de hoje, né? Então, na aula de hoje, nós estudamos, só para finalizar, gente. Só um pouquinho, tempo aí. Na aula de hoje, nós estudamos sobre experimento aleatório. E como eu disse para vocês, o que define um experimento aleatório são essas duas palavras. Resultado imprevisível e que depende do acaso. E aí tem alguns exemplos, né, que nós podemos considerar como experimento aleatório, que é o lançamento de uma moeda, lançamento de um dado, resultado de uma loteria, ou sorteio de uma rifa, ou sorteio de uma ficha de uma outra. Então, desse modo, nós encerramos a aula. Agradeço a participação de